Naquele tempo, a seguir Jesus foi para uma cidade chamada Naim, acompanhado de seus discípulos e de enorme multidão. Ora, ao aproximar-se para a porta da cidade que transportava para fora um defunto, um filho único cuja mãe era viúva, muita gente da cidade acompanhava. Vendo ao Senhor compadecer-se dela, ele disse: não chores. Depois aproximou-se, tocou o esquife, e os carregadores pararam. Então ele disse: moço, eu te ordeno, levanta-te. O morto ergueu-se, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Cheios de temor, todos louvavam a Deus com estas palavras. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste domingo nós lemos o Evangelho de São Lucas, o Evangelho chamado A Viúva de Naim. Inclusive nem cita o nome da mãe do rapaz. Então, a viúva de Naim, que era a cidade. Vemos este milagre hoje, e este aqui é o terceiro milagre que Jesus fez da ressurreição de mortos. O primeiro grande milagre foi o milagre de Lázaro, que teve uma dimensão muito grande, porque é o início da Semana Santa, na véspera da entrada em Jerusalém, o Senhor ressuscitou Lázaro. O segundo episódio foi a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e que a filha dele estava muito adoentada e que morreu. E o terceiro episódio é este, exatamente, da viúva de Naim. No primeiro caso, as irmãs de Lázaro pedem, lamentam, aliás, informam ao Senhor que Lázaro está doente. E o Senhor fica 4 dias, e quando chega, Lázaro já está no túmulo e já chegava mal. E as irmãs dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. No segundo caso, a filha de Jairo, ele intercede pela filha. E, neste caso, há uma diferença significativa. O Senhor está em visita com seus discípulos e uma multidão, e de repente cruzam com o sepultamento, com a procissão do sepultamento. E ninguém pediu nada ao Senhor. Diz o Evangelho que ele se compadece daquela mulher viúva que estava enterrando o filho único. O filho único. Que sofrimento. E ele se compadece daquela mãe, daquela mulher, e toca o féretro, né, o caixão, e pede para o rapaz se levantar. Ninguém pediu nada, mas ele se move de compaixão por aquela viúva. E, na verdade, se nós olharmos detidamente, todos nós estamos nesse caixão. Porque nós estamos destinados à morte. Então, a ressurreição deste jovem, na verdade,
como a de Lázaro e a filha de Jairo, é um sinal da ressurreição geral de todos os mortos. A compaixão do Senhor por nós é infinita, porque o Senhor nos destinou à vida, não nos destinou à morte. Foi o pecado que levou o homem à morte. E nós nascemos em pecado no sentido que estamos destinados à morte, à corrupção, à doença, à dor, à velhice. Fomos condenados a isso. Quando chegamos? Então, a ressurreição desse jovem, e é interessante ver que o Senhor tocou. Esse tocar o túmulo, na verdade, é o recebimento da Sagrada Eucaristia. O Senhor toca o nosso corpo morto e nos concede a Eucaristia, que já é uma figuração da ressurreição que nós temos. Então, a Eucaristia nos devolve a vida. Vida que o Senhor quer que nós tenhamos, e tenhamos em abundância, que nós somos destinados para a vida. Por isso o tropário da Mãe de Deus é a Mãe da vida. Que Cristo é a vida, a Virgem Maria é a Mãe da vida, porque nós somos destinados à vida. A vida eterna é a grande vida que o Senhor quer que nós desfrutemos. Portanto, meditemos neste Evangelho, aprofundemos o sentido deste Evangelho, é que nós estamos mortos e o Senhor, compadecido de nós, nos ressuscita. O pecado não pode matar a obra de Deus, porque quando a mata, o Senhor a ressuscita. E parece que nós não nos demos conta ainda dessa grande, infinita misericórdia de Deus, que nos devolve a vida, nos devolverá a vida, que já nos entregou a vida. O fato de nascer é que somos destinados para a vida. A morte é um acidente que será resolvido na ressurreição. Portanto, amados irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje é uma profunda meditação sobre a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Né? Nesse episódio, alguns padres entendem que Deus, compadecido daquela mãe, se torna mãe também de nós. Qual é a mãe que quer que o filho morra? A não ser essas madres modernas que matam seus filhos. Mas Cristo é uma mãe. É a vida, que quer que todos os seus filhos vivam. Portanto, deixemos-nos tocar pelo Senhor para que nos conceda a vida. Aceitemos, né? Estamos na morte e só Deus nos concede a vida. Nada neste mundo pode nos dar a vida. Nem o alimento, nem o remédio, nada, a não ser Deus, que nos dá o triunfo final sobre a morte. Portanto, agradeçamos a Deus este milagre, este Evangelho de hoje, e vivamos este Evangelho. Não basta só saber, ouvir, saber que está aí, não, vivamos este Evangelho. Vejamos a cena, aquele momento que Cristo cruza com o sepultamento, e sem que ninguém pensa nada, ele toca, ele diz: levanta-te. Que todos nós nos sintamos levantando-nos dos nossos pecados, levantando-nos da morte e acolhendo a sua infinita misericórdia. Vivamos a alegria dessa mãe que recupera um filho. Que profunda alegria, não existe alegria maior.
mais do que a própria vida, é a vida de um filho, é maior do que tudo. E o Senhor nos concede. E a alegria da Virgem Maria na ressurreição do Filho é a mesma alegria. Portanto, acolhamos este milagre, reconheçamos-nos nesse milagre. Nós somos esse milagre que Deus nos concede e que nós não enxergamos, que nós não agradecemos, nós não vivemos, nós não meditamos nesse milagre de Deus. Como se fosse pouco, Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, estão aí, né, para nos mostrar a infinita bondade e misericórdia do Senhor. E que todos nós possamos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito.